Ao contrário. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Vou esperar você entrar aqui. Nós vamos começar a compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Hoje é domingo, 19 horas, nós estaríamos na casa do Senhor, estaríamos louvando o seu nome, bendizendo o seu nome. E hoje temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus dentro das nossas casas, nos nossos lares. A oportunidade de abrirmos o nosso coração para aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Deus quer nos dizer. Deus está sempre pronto a nos revelar uma boa palavra, a nos revelar a sua vontade, o seu querer. Se você está entrando aí, eu quero pedir para você, se possível, compartilhar aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos que você conhece, avisando que nós já estamos iniciando nossa reflexão da palavra de Deus. Irmã Sheila, Deus abençoe, paz do Senhor, querida. Que bom que você está aqui. Estamos já ao vivo aí também no Instagram. Se você também tem essa rede social, se quiser pode entrar por lá, amém? E queremos compartilhar um pouco hoje de uma mensagem aqui para o pessoal do Facebook que talvez não esteja vendo. E a mensagem é crer e conhecer, amém? Glória a Deus! Eu quero crer, eu quero conhecer o Senhor, eu quero estar perto dele, amém? Vou te levantar de novo aqui, ó. Crer e conhecer. Amém? Lia está rindo de mim. Gente, nós precisamos conhecer o Senhor. Amém? Conhecer o Senhor, ouvir a sua voz, estarmos juntos. Porque mais importante do que simplesmente crer na palavra, ouvir a palavra, é o nosso relacionamento com Deus, é conhecer a Deus, conhecer o Senhor. Paz do Senhor, Marcelão. Saudade, meu irmão. Deus é bom. Eu não sei se você hoje pela manhã já conseguiu ouvir a mensagem que o nosso querido pastor Roberto Leal nos transmitiu hoje. Mas se você não fez ainda, você tem a oportunidade de acessar aí no canal da nossa igreja. Você pode ouvir uma mensagem muito abençoada hoje pela manhã. E nós cremos, eu estou firme nessa palavra, que o Espírito Santo vai nos conduzir. Amém? Então, eu quero ler com você João, Evangelho segundo João, capítulo 6. João, capítulo 6, os versos de número 60 em diante. João 6, versos 60 em diante, que fala a respeito das palavras de vida eterna. Amém? João 6, 60, você que entrou aí agora, abra sua Bíblia, se você puder. Que Deus o abençoe. Diz assim, a palavra do Senhor. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, que essa palavra fale aos nossos corações e que sejamos cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus, da graça de Deus e do seu favor sobre a nossa vida. Vimos aqui, querido, Jesus conversando com seus discípulos, né? E como é bom conversar com Jesus, como é bom ouvir sua voz, como é bom ser tocado pelo Espírito Santo, como é bom ser renovado pelo Espírito de Deus, como é bom quando Deus fala conosco. Ao ouvir a voz de Deus, somos renovados. Ao ouvir a voz de Deus, o morto ressuscita. Ao ouvir a voz de Deus, o doente fica são. Ao ouvir a voz de Deus, os coxos voltam a andar. Ao ouvir a voz de Deus, céus e terra tremem. Jesus está disposto a falar contigo nessa noite. Jesus, ele fala conosco como quer, da maneira que lhe apraz. E ele escolhe, às vezes, vasos improváveis, pessoas improváveis para falar contigo, pessoas insignificantes. Que eu seja, nessa noite, esse insignificante a ser usado por Deus para falar com você. Jesus estava falando de uma realidade espiritual. Jesus estava falando a respeito de um entendimento espiritual. E é difícil, querido, quando a gente tenta falar a respeito de uma coisa espiritual com alguém que está com uma visão carnal. É difícil quando a gente tenta transmitir uma verdade de Deus espiritual para alguém que está com os seus olhos espirituais fechados e só enxerga a realidade material, não consegue enxergar o reino espiritual. Está com os seus olhos fechados para uma realidade que só Deus pode nos revelar se os nossos corações estiverem abertos. E só podemos entender que Jesus aqui, né, se você for ler o início do capítulo 6, você vai ver que Jesus faz algo maravilhoso na presença de muitas pessoas. Jesus alimenta uma grande multidão. Logo em seguida, os discípulos vão à frente de Jesus para atravessar o mar, e Jesus se encontra com os discípulos à noite, andando sobre o mar, e diz para eles, não tenham medo, não tenham medo. Vocês não precisam temer, porque eu estou com vocês. Aleluia. Jesus, então, quando chega ao outro lado, novamente, a multidão está esperando Jesus, porque quer mais pão, quer mais desse alimento maravilhoso que Jesus pode multiplicar, quer ver novamente os milagres acontecerem diante dos seus olhos, como eles viram no passado. Muito provavelmente aqueles que viram o milagre chamaram outras pessoas, amigos, parentes, e disseram, venham ver Jesus, aquele que faz milagres, aquele que faz maravilhas. Estão diante de Jesus, diante desse Senhor, que venderam uma propaganda a respeito dele, de que ele faz milagres. E eles estão aguardando Jesus, só que quando eles se encontram com Jesus, o discurso agora de Jesus é outro. Jesus começa a dizer a respeito da ressurreição. E no verso aqui
de número 39 do capítulo 6, Jesus vai dizer que está para fazer a vontade, não a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E ele diz que eu não perca nenhum, e a vontade é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus tem uma mensagem de ressurreição. O centro dessa mensagem é a ressurreição, porque pela ressurreição nós estamos aqui. Somos cristãos porque ele ressuscitou. Adoramos a Deus no domingo porque ele ressuscitou ao primeiro dia. Ele ressuscitou para nos trazer vida, e ele tem ressuscitação, ele tem coisas novas a fazer na nossa vida. Ele tem coisas grandes a realizar na nossa vida por meio de um grande milagre, um milagre impossível. Ele pode ressuscitar os sonhos que estão mortos, ele pode ressuscitar os projetos que foram destruídos, ele pode ressuscitar aquilo que se foi, ele pode trazer vida novamente a um corpo que está doente. Ele pode. E a promessa de Jesus é ressurreição. Mas Jesus continua dizendo, mas para ter ressurreição, para ter vida eterna, precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. Oh Deus! Isso escandalizou aqueles homens, porque eles não estavam com o entendimento espiritual, mas estavam com o entendimento carnal. Eles estavam entendendo literalmente aquilo que era para entender espiritualmente. E às vezes nós cometemos esse erro, entendemos de forma literal o que é para se entender de forma espiritual, e espiritualizamos aquilo que é literal. Invertemos as ordens, as coisas, e não conseguimos compreender aquilo que Deus tem a nos dizer, porque estamos muitas vezes com os nossos olhos no natural, no literal, no humano, e nos esquecemos que existe algo espiritual para a nossa vida. E muitas vezes nós espiritualizamos aquilo que é natural, que é humano, que precisamos de um entendimento natural do homem, nós às vezes espiritualizamos, e por isso nós muitas vezes acabamos nos embolando naquilo que Deus tem a nos dizer. E foi exatamente o que estava acontecendo aqui. E no verso de número 60, a Bíblia vai dizer que muitos dos seus discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, disseram, olha, duro esse discurso, um discurso de canibalismo, em que precisamos comer Jesus, comer do seu corpo. E muitos disseram, não, já não andavam com Jesus, já não estavam mais seguindo Jesus, porque o seu discurso era duro. E ainda que entendessem de forma espiritual esse discurso de Jesus, essa mensagem de Jesus, falando a respeito da verdadeira comida e da verdadeira bebida, fala daquilo que nós hoje precisamos nos alimentar de Deus, para sermos saudáveis espiritualmente. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, porque Deus, apesar de estarmos num momento difícil, num momento em que nós recebemos mensagens de pessoas, de familiares que estão enfermos, estão no hospital, pessoas que nós conhecemos e amigos que já perdemos por causa de um vírus que está se espalhando, e fora o vírus ainda existem as outras doenças. Jesus está nos dizendo que existe uma verdadeira comida e uma verdadeira bebida que nós precisamos nos alimentar dela. Que o seu corpo, as suas palavras são espírito e são vida. Então, Deus tem vida para nós. É desejo de Deus que sejamos cheios da sua vida, da vida de Deus, da vida, e entendemos vida como simplesmente, muitas pessoas entendem a vida simplesmente como o respirar. Para muitas pessoas a vida é poder trabalhar, para muitas pessoas a vida é ter saúde. E nesse meio que vivemos, nós ouvimos muitas vozes e informações a respeito de como preservar a vida nesse tempo.
Como ter boa vida nesse tempo? Como conseguir uma vida estável, tranquila, uma vida em que possamos simplesmente nos regozijar nela, porque não adianta viver sem poder gozar da vida, sem poder se alegrar com a vida que temos. Não tem sentido viver se não podemos nos alegrar. E hoje nós estamos em casa com o objetivo de preservar a vida, porque voltamos a entender a vida, sim, como um fôlego que passa. Voltamos a entender a vida muito mais do que coisas que são supérfluas, mas entendemos hoje a vida, nesse período que estamos passando, como verdadeiramente ela é. Como a nossa força vital, que sem ela não estaríamos aqui conversando, não estaríamos aqui juntos, nem compartilhando essa palavra. Hoje temos sim muitas informações, mas informações que às vezes são contraditórias. Existem as chamadas fake news, as falsas notícias. E basicamente as falsas notícias têm as suas estratégias de nos pegar, de nos enganar. Algumas delas tentam nos enganar para que a gente deposite um dinheiro na conta de alguém. Algumas delas tentam nos enganar para nos fazer de bobo e a gente compartilhar uma mensagem que não é verdadeira, simplesmente por uma diversão sádica. Mas existe uma classe de falsas notícias que eu chamo, que são as notícias falsas de grife, que são as notícias dos jornais verdadeiros, dos jornais que têm credibilidade, que muitas vezes são usadas para nos enganar, para mentir para nós. E nesse contexto de muitas vozes e muitas informações, nós precisamos voltar o nosso entendimento para aquele que é Senhor. E foi justamente o que os discípulos fizeram quando muitos começaram a deixar de andar com Jesus. E Jesus se volta para os 12 discípulos e pergunta para eles: e vocês? Qual vai ser a atitude de vocês? O que vocês vão fazer diante do que lhes foi exposto? Que atitude vocês vão tomar? E Pedro então se levanta e diz: Senhor, para quem iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Não existe outro Deus, não existe outra voz que podemos ouvir, não existe outro Senhor a qual nós devemos seguir, porque só o Senhor tem palavra que nos conduz para a eternidade. Aleluia! Deus quer te conduzir, meu irmão, para um lugar muito melhor do que esse. Deus quer te conduzir para um lugar que tem muito mais riqueza do que aqui. Num lugar onde não haverá choro, pranto, dor, desespero. Nesse lugar, na sua presença, nós seremos alimentados, abençoados e nos regozijaremos no seu nome. Mas às vezes nós olhamos o natural apenas. Nós estamos ligados somente ao natural e por causa do natural nós nos confundimos com a realidade de Deus. E a realidade de Deus é que nós temos uma vida abundante, que existem anjos nos cercando, nos guardando, os anjos que nos protegem, que nos livram do mal, anjos que nos servem diante a ordem de Deus. Existe uma atmosfera espiritual à sua volta que pode ser discernida pelo Espírito de Deus. Existe uma realidade de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus na nossa vida que podemos seguir e servir a esse plano. E quando fazemos isso, nós estamos crendo no Senhor. E é por isso que o texto não termina aí, porque no verso de número 68 do capítulo 6 de João, Jesus vai dizer: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos?
O Senhor tem as palavras de vida eterna, nós temos, já Pedro dizendo, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui para falar a respeito de crer e conhecer. Porque muita gente crê, muita gente tem fé em Jesus, muita gente está disposto a seguir Jesus. Mas mesmo assim, no verso 64, quando você lê, quando Jesus estava falando aos seus discípulos, Jesus diz, mas há descrentes entre vocês. Ou seja, no meio do rebanho, no meio daqueles que seguem a Jesus, no meio daqueles que ouvem a voz de Jesus, há descrentes. Há aqueles que não têm fé. Há aqueles que servem Jesus com outros objetivos. Há aqueles que estão atrás de Jesus buscando outras coisas que não a sua vontade. Ainda assim, há aqueles que estão próximos de Jesus, mas não conhecem Jesus. Aqueles que creem em Jesus, que têm fé em Jesus, mas não conhecem. Não tem profundidade, não tem compromisso. Quando dá a primeira tempestade, pensa em correr. Quando dá a primeira adversidade, pensa em desistir, sai da igreja, sai da presença de Deus. Aqueles que creem, mas não conhecem, não tem fundamento, a sua casa está edificada sobre areia. Deus nos chama a conhecimento de Deus. E é o segundo passo de crer. É que não adianta somente crer, mas a gente tem que conhecer o Senhor. Muita gente conhece a Bíblia. Muita gente conhece as palavras de Deus. Muita gente ouve a respeito e ouve uma boa pregação, mas não conhece o Deus da palavra. Não conhece o Deus da pregação, não tem relacionamento com o Espírito Santo, não quer ter relacionamento com Deus em profundidade, quer somente as bênçãos, quer somente o pão, quer somente o milagre da multiplicação, mas não quer ter o sacrifício de comer da carne e beber do seu sangue. Ai, Jesus! Ah, Senhor! Às vezes nós estamos nesse barco, queridos. Queremos crer, mas não temos a disposição para conhecer. Porque conhecer implica andar com Jesus. Conhecer implica ver a atitude de Jesus que vão nos desagradar. Nos implica a conhecer um Jesus que muitas vezes vai dizer não para a gente, para a nossa vontade, para o nosso querer, para situações que vão nos entristecer, mas que não vai nos matar espiritualmente, que vai nos dar vida, vai nos dar saúde espiritual. Jesus nos chama a um conhecimento do Senhor. E Pedro diz, nós temos conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, é o escolhido de Deus, é o Senhor, é aquele que tem palavra de vida eterna, é aquele que pode nos conduzir para um lugar melhor. Nós conhecemos o Senhor porque está perto da santidade de Deus, está junto da santidade de Deus, meu irmão. É a coisa mais maravilhosa que o homem pode experimentar na sua vida, é ser santo como o Senhor é santo, é ser ministrado pelo Altíssimo, é ter as suas vontades dominadas pelo Espírito de Deus, subjugadas pelo poder do Altíssimo na sua vida. Quando nós nos prostramos diante dele e declaramos que ele é Senhor, que ele é soberano, que ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que nós vamos nos prostrar pela eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ah, a sua glória, Senhor. A sua glória, Deus. Nós queremos a tua glória. Nós queremos a manifestação do teu poder.
Nós desejamos a tua glória, a tua majestade, a tua soberania. Não queremos nos retirar da tua face, não queremos fugir da tua presença, não queremos fugir do compromisso, não queremos sair, Deus, da companhia do teu Espírito na nossa vida, porque tu és santo. Isso fala de algo tremendo para nós, queridos, que quando pecamos, nós nos afastamos dele. Quando pecamos, nós nos afastamos dessa vontade, nós nos afastamos desse querer. Por isso precisamos buscar o Senhor, estar junto do Santo de Deus para conhecê-lo. Conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. Você pode ler a Bíblia 10 vezes e não conhecer o Senhor. Você pode orar bastante e não conhecer o Senhor. Você pode ter 10 anos, 20, 30 anos de crente, estar na igreja e não conhecer o Senhor. Você pode fazer parte de um ministério e não conhecer o Senhor. Porque conhecer implica intimidade com Deus. Implica estar junto de Deus. Implica ter humildade para reconhecer que a vida vem dele, tudo vem dele, a glória é para ele, o louvor é dele. Oh, Jesus, oh, Senhor, a Tua palavra é a única que nos importa. A Tua palavra é a única que satisfaz a nossa alma. A Tua palavra é a única que nos dá vida eterna, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. Que possamos estar aliançados com essa palavra de Deus, com os milagres que Deus quer fazer na nossa vida. Porque conhecer não é da noite para o dia, querido. Conhecer não é simplesmente um culto, um evento que a gente vai, não é simplesmente uma noite que gastamos na presença de Deus, mas conhecer o Senhor é entender aquilo que Ele deseja de nós. Quais os planos que Ele tem a nosso respeito e nos sujeitarmos a esse plano, nos sujeitarmos a esse Deus. Que você nessa noite não só creia no Senhor, mas que você busque em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Que possamos não desistir, porque conhecer é algo muito mais profundo. E somos tentados a desistir de conhecer. Não sei se você começou a estudar algo, se você começou, de repente, a estudar inglês, a entrar numa faculdade para estudar uma matéria, uma disciplina, algo do conhecimento humano, e no meio do caminho você para, você desiste, você conhece pouco, sabe alguma coisa a respeito, mas você não conhece em profundidade. E é por isso que Deus nos chama a conhecê-lo em profundidade, em santidade, porque Ele é o Santo de Deus. Oh, Jesus! Essa oportunidade de estarmos em casa, queridos, é porque Deus tem chamado a sua igreja a conhecê-lo. Muitos estavam seguindo Jesus por aquilo que Ele tem para oferecer. Muitos de nós estávamos seguindo Jesus pelas bênçãos, pelos milagres. Estávamos seguindo Jesus porque os nossos pais seguiram e nos levaram para a igreja. Muitos estavam seguindo Jesus por milagres que Ele havia feito no passado. Muitos de nós estávamos seguindo Jesus por coisas que vivemos lá atrás. Mas existe uma vida mais profunda com Deus, e Deus tem nos chamado a esse propósito, a essa comunhão dentro da nossa casa, a buscarmos a sua presença e ouvirmos a sua voz, porque Ele tem coisas grandes para nós. Conhecer o Senhor. Nós que queremos conhecê-lo de todo o nosso coração, que queremos ouvi-lo, que queremos muito mais do que um momento, muito mais do que um êxtase, muito mais do que sentir a sua presença uma vez e chorar na sua presença e ser tocado pelo seu Espírito. Como é bom isso, querido, mas Deus nos chama a conhecê-lo. Conhecer o que Ele pensa a respeito de nós, conhecer os seus planos,
conhecer os seus projetos, conhecer o que Ele tem para a sua vida, para a sua família, conhecer a sua vontade, conhecer a respeito das coisas celestiais. Para isso nós precisamos abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, para poder conhecê-lo, para poder ter comunhão, para poder ter intimidade. E é por isso que nós precisamos, nesse momento, orar uns pelos outros, orar pela igreja, porque é impossível conhecermos a Deus distante do nosso irmão. É impossível conhecermos a Deus se não amamos o nosso irmão. Se não amamos a pessoa que está junto de nós, a pessoa que está próxima, ou a pessoa que congregamos muitas vezes na mesma igreja, ou a pessoa que diz que também serve ao Senhor Jesus, que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Não tem como a gente conhecer a Deus sem amarmos o nosso irmão, sem amarmos o nosso próximo. E é por isso que é tão maravilhoso, queridos, porque a Bíblia deixa claro que aqui Jesus já sabia quem iria traí-lo, Jesus já sabia quem era o descrente, mas todos eles estavam junto de Jesus. Porque Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Você está na igreja, você está no corpo de Cristo, você está junto de alguém que também está buscando a Deus, que também tem falhas iguais a você, que também peca, que também tropeça, alguém que também tem uma trajetória de vida, de conhecer o Senhor. Você está junto dessa pessoa e Jesus não desistiu de nós, Jesus não desistiu da sua igreja, Ele não desiste de você. E Ele tem nos dado uma oportunidade, e que esse tempo que estamos em casa é uma oportunidade de Deus para nós nos voltarmos ao Senhor. É uma oportunidade dada por Deus para os ministros se prostrarem. Você que trabalha com música, você que está na casa do Senhor e que ministra os altos louvores na casa de Deus, é tempo de você se derramar na presença do Senhor e louvar o seu nome. É tempo de você buscar a sua face. Você que é pastor, você que é obreiro, você que serve na casa de Deus, diáconos, é tempo de se prostrar diante desse Deus e conhecer o Altíssimo, conhecer e ouvir a sua voz, porque eu tenho certeza que você crê no seu nome, mas Ele tem algo melhor para você. Ele tem algo grande para a sua igreja, amém? Eu quero fazer uma oração. A minha oração é que nós possamos nos aproximar desse Deus e conhecê-lo. Conhecê-lo. Não apenas com as nossas palavras, não apenas com a nossa língua que louvamos, mas que possamos ter comunhão, intimidade. Que esse período seja um período em que o nosso relacionamento com Deus esteja lá no alto, estejamos sensíveis espiritualmente. Aleluia, Jesus. Será que você pode fechar os seus olhos aí? Se você tem essa possibilidade de orar junto comigo. Talvez existam pessoas aí da sua família que estão precisando de oração. Ontem, a irmã Neila, na sexta-feira, a irmã Neila postou de uma criança que está internada, que está na UTI, precisando de um milagre. Hoje, um irmão me procurou, que o seu irmão está com esse vírus e precisa também de um milagre de Deus na sua vida. Muitas pessoas precisando de cura, muitas pessoas na rua também precisando de um apoio, precisando de um abraço, precisando de alimentos, que possamos ser sal e luz nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja, meu Pai, que está reunida, ainda que estejamos distantes uns dos outros, estamos ligados em oração, Pai.
E essa igreja se coloca, Deus, em oração nessa hora. E na hora que a tua igreja se prostra para te adorar e falar contigo, os céus começam a se mover. Espírito Santo, começa a se mover, meu Pai, aonde quer que estejamos, Pai. Ô Senhor, começa a dar ordem aos teus anjos a respeito do teu povo, Deus, para trazer cura, milagre, libertação, e começa a fazer maravilhas, Senhor, na vida de cada um de nós. Deus, visita nessa hora os hospitais, visita aqueles que estão à frente de batalha, trabalhando, meu Deus, para trazer pessoas que estão enfermas à vida novamente, pessoas que estão acamadas novamente a andarem. Espírito Santo, que no nosso país nós possamos ver milagres e curas surpreendentes, espetaculares, Deus, que deixem médicos e aqueles que se acham sábios confundidos, meu Pai, por causa do teu poder. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa nessa hora, cada necessidade nesse momento, Senhor, porque o Senhor é o Deus que conhece o coração do homem. Foi o Senhor que nos fez pelo seu poder. Fomos formados, ó Deus, pelo barro, Senhor, e moldados como um vaso nas tuas mãos, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, molda-nos conforme a tua vontade, que possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, sem desistir, sem desanimar, sem olhar para trás e nem ouvir as más notícias e palavras, Senhor, que nos desanimam. Espírito Santo, envolve a tua igreja nesses dias. Espírito Santo, atavia a tua noiva nesses dias, que a tua noiva esteja preparada, seja trabalhada, Senhor Deus, por ti, preparada para se encontrar contigo, Senhor, porque o Senhor tem um plano para nós, e o teu plano não consiste, Deus, em bens materiais nessa vida, não consiste simplesmente na nossa boa saúde nessa vida, mas consiste numa palavra eterna, Senhor, que nos dá eternidade para estar contigo e gozarmos na tua presença. Que caia por terra, Senhor, todo levante contra a tua igreja, todo levante contra o teu povo, Senhor. Oh Deus, que todo desânimo caia por terra. Oh meu Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem feito aqueles que antes oravam não orarem mais, aqueles que outrora buscavam não buscarem mais, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos nos prostrar e nos humilhar na tua presença, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, Senhor. Começa a sarar corações, começa a sarar aquele que está enfermo, começa a sarar aquele que está ferido. Meu Deus, toma conta da mente, Senhor, do meu irmão, nesse período de quarentena, Deus, que nesse momento, Senhor, o teu Santo Espírito visite as mentes, Pai, tirando toda a confusão, toda mentira impregnada. Meu Deus, vem com a tua onda, Senhor Deus amado, de presença, Deus, na nossa vida, e que toda injustiça na nossa nação caia por terra em nome de Jesus. Visita os nossos governantes, visita aqueles que estão à frente, meu Pai, do Senado, da Câmara, visita, meu Pai, o presidente da República, o governador, o prefeito, meu Deus, em nome de Jesus, das nossas cidades, aonde quer que estejamos, visita essas autoridades, meu Pai, e provoca um quebrantamento nelas, meu Deus, que a tua justiça venha por meio da oração da tua igreja, do clamor do teu povo e da humilhação daqueles que te amam, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, Espírito Santo, tu és maravilhoso, ó Deus. Vem com teu poder sobre a tua igreja, Senhor, e traz renovação para cada um de nós. Que, Senhor, o meu irmão seja acordado pela madrugada, que o meu irmão volte a jejuar, que o meu irmão volte a clamar a Ti, Senhor, a se prostrar em oração, Deus, agora que ele está em casa. Dá a ele, Senhor, essa oportunidade, que ele veja, Senhor, as maravilhas acontecerem, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus tem sido bom conosco. Deus tem sido maravilhoso. Se você tem aí o seu pedido de oração, eu estava de olhos fechados, não consegui ver, mas se você tem um pedido de oração, quiser colocar aí
nós vamos orar, nós estamos anotando alguns pedidos de oração dos irmãos. Nós tivemos aí alguns milagres já também. O irmão Leone está até aí, pediu também recentemente pela sua tia. Recebi a notícia que ela já está bem melhor, já curada já desse vírus que ela havia contraído, graças a Deus. Mas se você tem o seu pedido de oração, se você tem algo a colocar diante de Deus, faça isso, coloque aí, escreva depois, nós vamos orar pela sua vida, falaremos aqui também, colocaremos diante de Deus. Meu irmão, nós começamos mais uma semana amanhã, segunda-feira, estamos aí já há mais de um mês nas nossas casas e nós precisamos orar por um milagre de Deus. Independentemente do nosso viés político, independentemente daquilo que achamos certo e errado, ou dos governantes, daquilo que os governantes estão fazendo, nós estamos percebendo que até aqueles que advogam da ciência, que é o mais importante, seria aquilo que nos tiraria dessa crise, estão confusos. Mas existe uma palavra que não se confunde, essa palavra é a palavra de Deus, ela não traz dores e nem dúvida ao nosso coração. Por isso, que possamos nos aproximar dele nesses dias, ouvir a sua voz, estarmos juntos dele, que venha um avivamento sobre a igreja do Senhor, um avivamento que vem por meio da palavra de Deus, que possamos estar junto do Senhor para recebermos esse avivamento de Deus na nossa vida. Só conhecendo o Senhor, só conhecendo a sua vontade para nós, é que podemos viver esse avivamento. Que você, a partir dessa segunda-feira, faça um compromisso com Deus, um compromisso de oração. Nós vamos ter uma semana difícil, queridos, no dia 24 agora, o STF aproveitando esse momento de pandemia, que estamos em casa, vai tentar pautar o aborto. Temos projetos importantes na Câmara, no Senado, que muitas vezes por birra e por atitudes equivocadas do presidente da República, às vezes estão sendo pautadas, simplesmente por uma questão de birra, e a igreja precisa se posicionar em oração, agir muitas vezes, que possamos estar alinhados com Deus em primeiro lugar, entendermos que o nosso tempo e o tempo de Deus, na realidade, não é o nosso tempo, e que tudo depende dele, tudo está nas mãos dele. Amém? Que possamos nos colocar diante de Deus. Eu agradeço aqui a sua presença, agradeço a sua oração. Quero louvar a Deus. Estou vendo aqui o meu irmão, o Wellington Carlos, também está fazendo as suas lives aí durante a semana de educação física. Se você quiser também prestigiar os nossos irmãos, você fique à vontade. Quero agradecer a sua presença, um beijo aí para a Adriana, estou vendo aqui a Ana, pastor Rafael está aí também, Deus abençoe pastor Rafael, Ana Lúcia, meu irmãozão Fernando, a Sheila, Shirley, Deus abençoe, fiquem com Deus, e uma segunda-feira de vitória para vocês, que Deus abençoe, beijo Luísa, fique na paz, até mais.